Então, hoje nós vamos começar aí uma aula intitulada What Would You Do? Essa frase aí é baseada numa frase que a gente usa muito, principalmente no contexto cristão, que é What would Jesus do? Essa frase seria o que Jesus faria, né? What would Jesus do? E a gente pode colocar aí, trocando o pronome, em vez de falar Jesus, falar you. What would you do? O que você faria? Né? Então, essa palavra aqui, o would, ele também é um auxiliar. Como tem o will, que é auxiliar do futuro, o would, ele seria um auxiliar do Ria, pretérito, né? Ria. do pretérito perfeito, né? Isso. Então, mas tem outros usos, além do pretérito perfeito, tem outros usos que nós usamos o would. Então, eu estou dando uma adiantada aqui, se perceber, nós estamos na lição 52, ainda não é isso, unidade 11, mas eu resolvi passar esse conteúdo aqui, porque nós estudamos presente simples, o presente contínuo, agora esse modal aqui, o would, ele é muito usado, então eu estou dando uma adiantada num conteúdo um pouquinho mais avançado, porque de vez em quando nós vamos usar essa expressão. Então, agora é mais para poder explicar como que usa, já para poder ir utilizando aí no dia a dia, nas leituras, né, para poder entender, se estiver ouvindo alguma coisa, alguma série, alguma mensagem, então é muito usado. Então, já estou adiantando um pouco aí. Essa é a ideia. Então, vamos lá. What would you do? Eu só estou vendo o W aqui na frente do seu. Você não abriu. Deixa eu ver aqui na tela. Ele não está totalmente projetado aí para. Não, só está o W aqui. Tá, só o sinal de que você está falando. Só isso. Vamos mudar essa reality. E agora? Agora sim. Agora voltou ao que era. Então, tá bom. Eu acho que eu não tinha compartilhado a tela. Então, essa aula aqui, eu estava falando, né? Lesson 52, né? Bem adiantado aí, tá do livro 6. Aqui, mas é um conteúdo que eu acho que vale a pena passar agora e depois a gente revisando. Porque em idiomas tem isso. A gente aprende uma coisa, mas não aprendeu para sempre. Você tem que ficar repetindo, né? O verbo to be, por exemplo, tem tantas formas que ele aparece, a gente fica repetindo ele no decorrer dos estudos. E aqui eu estou fazendo isso, eu estou dando uma adiantada lá na frente, depois a gente volta, mas esse conteúdo a gente vai trabalhando ele aí até chegar de novo no livro 6. Ok. Bom, aqui, ó, what would you do? Né? Seria o que você faria. Então, other ways to use would. Então, aí, outras maneiras de se usar would. Eu vou pedir para o senhor ler aqui esse texto aqui, é um pequeno texto, a introdução aqui sobre o would. Ok. Would is used to talk about actions or situations that would happen or would be true in hypothetical, hypothetical context, or to express polity, é isso mesmo? Request or desires in the present. Let's explore the may use. Isso. A palavra que você está perguntando aqui é o polite, né? É polite ou polity? Polite. Polite. Então, o que significa? Então, aí nós vamos traduzindo tudo aqui, ó. Ok. Deixa. Eu leio e aí eu tento traduzir. Would is used to talk about actions. Aí traduz. O would é usado para falar acerca de ações ou situações, né? Então esse verbo talk, ele é mais conversar, né? Então o would, ele é usado para conversar
sobre ações ou situações, né, or situation that would happen or would be true. Então, Ok. Que ah, que espera, espera, não, espera, acontece no ou ah, espera ser verdade, né? É isso. isso. Aqui, se a gente fosse traduzir would happen no português, seria uma palavra só. Seria Ok. que aconteceriam. Ó, Que, aconte, ações ou situações que aconteceriam. would happen é que aconteceria. Isso. Agora, Ou, would be true seriam ou seriam verdade. ou seria verdade. Porque aqui é o verbo to be, né? Então would be seria. Né? Então, como nós Ok. estamos no plural, seriam verdade. In the hypothetical context. Ok? No contexto hipotético. Isso. Está tratando de hipótese, então, né? Exatamente. Então, esse would aqui, ele é usado, aqui, ó, para falar sobre ações ou situações que aconteceriam ou seriam verdade. É por isso que é hipotético. Exatamente. Então, é nesse sentido que nós vamos usar aí o would. Agora, O que eu faria, o que você faria. exatamente, é isso aí. É. Agora, a próxima frase. Or to express polite request. Eu não sei o que é polite. Polite Mas, seria sim. educado. É o quê? Educado. Educar? A pessoa que é educada, sabe? Ok, para expressar request é o quê? Seria pedidos ou pedidos educados, né? Para expressar. É polido. Educado é polido aí a palavra. É polido. É Essa é a palavra. polido. É isso mesmo. Então Então, já peguei, já tem basicamente a tradução. pronto. Para expressar. Isso ajuda quando faz a ligação de uma palavra com outra que a gente sabe, né? Porque polido a gente não usa muito, mas Não. tem a ideia de ser educado, né? Uma pessoa que Exatamente, não é exatamente. rústica, né? Então, em inglês, eles falam polite. E o request é o que mesmo? Seria pedido. Deixa eu colocar aqui, ó, a request. Para expressar, pedir. Request. Polidos. Essa é a palavra que não eu quero. Cadê? Request. Requests. Não está me dando a tradução que eu quero. Eu estou com o Google Tradutor aqui, deixa eu colocar para ver. Não, mas eu também estou usando o tradutor, você não está vendo? Seria Seria pedidos, né? Ó. Educado aqui tá. Pedidos ou pedidas. Então, seria para expressar pedidos educadamente, né? Seria. Isso. O desejo. Ou desejos no presente. No presente. Então, por exemplo, a gente está numa situação, eu quero pedir alguma coisa e eu quero ser educado, eu falo assim, você poderia me trazer um copo d'água? Ok. Né? É uma coisa no presente, mas eu estou usando o would, né? Então isso que quer dizer polite, né? Polite. A ideia o request polite. Polite aqui é adjetivo? Então, nesse caso que é educado, sim, né? Uma expressão para expressar, que é o verbo, né? Polite request. Então, nesse caso, vai ser um adjetivo. Adjetivo, ok. Agora, a próxima, let's explore the main uses. Eu não sei o que é a palavra main. Main principal. Vamos explorar os usos principais, né? Exatamente, vamos explorar os usos principais. Então, o primeiro que nós temos aqui é exatamente o polite desires or requests.
Ok, polite desires or requests, que pedidos ou desejos educados, né? ok, ok, Então lá, leia ok. o significado aí. Qual? Aonde, irmão? Word is very common. Ok. Word is very common, informal or polite sentences to make a request, offer something or express a desire. Isso. E aí? Ok. O would é muito comum numa uma forma, numa sentença formal ou educada Uhum. para fazer pedido. Isso. É oferecendo alguma coisa ou expressar um desejo. Mas Exatamente. tá dando para entender, né? Exatamente, tá assim. Agora, aqui nós temos 4 exemplos de como fazer pedidos, né? Ou afirmando ou perguntando. Então, a Ok. primeira forma aí, a gente vê ela na forma afirmativa, as duas primeiras, e as duas últimas ali é uma pergunta, né? Interrogativo. Então, Ok. leia aí para gente. I would like a cup of coffee, please. Isso. Aqui essa frase, geralmente, lê tudo junto aqui, ó. A cup of coffee. A cup of coffee. Isso, porque fala a, cup of, que é o P junto com o, fica Cup pav, né? of, A cup cup of, of coffee. cup of coffee. Isso. Ok. Então, Ele dá ênfase no final, irmão, de café? É você deve café? falar coffee, não? Café. Porque se falar coffee, coffee, Fica tossindo, né? exato, aí é tosse. Mas Ok. como a gente quer falar café, então fala coffee. Café, café. Então, Ok. aí, ó, como que fica, né? É uma forma polida de dizer, né? Ok. I would Eu, like a cup of coffee. eu poderia. Não, eu gostaria. Então nem usa o would, né? Não, no caso tá would like, né? Eu Então é uma gostaria. coisa só. Would like é gostaria. Ok, eu gostaria. Isso, Eu porque o gostaria. would, ele não traduz. No português, ele não tem uma tradução. Uhum, Ele só transforma o verbo, ele coloca o verbo ali no pretérito tá certo. perfeito, né? Então, se a Ok. gente for traduzir, ficaria: eu gostaria de uma xícara de café, por favor. Né? Então, essa é a Exatamente. tradução. Todo verbo ele vai ser transformado no ia. Então, like, gosto, gostar. Então, would like, gostaria. Então, a próxima aí. I would like to visit Israel someday. Isso. Eu gostaria de visitar Israel algum dia, né? Isso, eu gostaria de visitar Israel algum dia. Algum Então, dia. I would like to visit Israel, Israel someday. Israel someday. Ok, a próxima é uma pergunta. Lembra que para fazer Lembro, pergunta, a lembro. gente Would coloca. seria o verbo, seria o auxiliar verbo. Aí vai no começo, né? Isto. Então, Would you like some tea? isso. O que significa? Ah, poderia, Não, gostaria gostaria. de me dar um xícara de Não, café, não, um não. chá, um chá. Não, é a gente que está oferecendo. Gostaria, você gostaria de de um chá? Queria, Isso, gostaria. isso. É. Porque eles falam some, porque é uma coisa que não é contável, né? A gente fala como se fosse contável, mas líquido não é contável, né? Então, por isso que eles falam algum chá. Mas em Um, português, a gente fala, would you like some tea? Você gostaria de chá? Ou você gostaria de um pouco de chá? Né? Então, would you like? É uma forma would you educada. like Aí, agora, something? aqui, ó, as duas primeiras, está expressando o desejo, né? I would like a Isso. cup of coffee, I would like to visit Israel. Então, é o desejo que eu tenho. I would like. Eu gostaria. Agora, request seria um pedido, né? Você está perguntando se a pessoa quer alguma coisa. Would you like some tea? Então, would you like some tea? Ou poderia ser, would you like some coffee? Would you like some water?
Uhum. A próxima pergunta, então. Então não tem um pouco de café, né? Não existe isso. Não, seria o some. Sons. Okay. Would you like to join us for dinner? Would you like to join us for dinner? O que seria? Ok. Gostaria de. Eu não sei o que é a palavra join. Join é juntar, unir-se. Ah, de juntar, nos juntar para o jantar Gostaria de se juntar conosco para o jantar, conosco. né? Isso é bem gringo, né? Falando, gostaria de se juntar conosco para o jantar. A gente fala em português, você gostaria de jantar com a gente? É, é, Não é? A é. gente não fala juntar conosco, Ai, mas aí que a tradição tem isso também, tem que fazer as equivalências, né? exatamente. Literalmente, você gostaria de se juntar para o jantar, né? Se juntar conosco para o jantar, mas há uma tradução aí mais dinâmica seria: você gostaria de jantar com a gente, né? Seria Eu assim que aprendi você mais um verbo aqui, o verbo to join. join é juntar, isso. É um bom verbo. Aí uma outra situação que nós temos, Situação hipotética. hypothetical situations. Hypothetical situation. Então, Ok. read the sentence below. Okay. We use would to talk about something that would happen if a condition were true. Were true. Were true. True. Como é que fala true? True. 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 Tá certo? É porque tem o truth, que é com TH, isso aí não, é só true. Esse o com TH é o quê? Esse aqui é verdade, né? E o truth é verdadeiro. Aliás, o TH é verdadeiro. Esse aqui é verdadeiro. Né? Truth, esse é verdadeiro? o true é verdadeiro. E o com H? É o verdade. Verdade. E como é que pronuncia? Truth. Truth. Aí tem o TH no final, tem que fazer aquele esquema lá, né? Truth. Truth. Ok. Isso. Então vamos lá. Aí traduz essa frase, então. Então, nós usamos would para conversar a respeito de alguma coisa que acontece. Aconteceria, desculpa. Aconteceria se a condição fosse verdadeira. Fosse. Que é were. Okay. Isso, é o verbo to be no passado. Fosse. Isso. Bem, certinho. Então, ali os exemplos aí de situações hipotéticas. A primeira. If I had more time, I would travel more. Isso. Então, qual o significado aí? Ok. Se eu tive mais tempo, I would travel. Onde está? Se eu tive mais tempo, eu eu viajaria mais. Mas aí tá certo. Mas como que a gente fala? Eu quero destacar aqui. If I had more time, seria como? Se eu tivesse mais tempo. Se eu tiver, então colocaria. Ok. Né? Eu quero destacar aqui, ó. Ok. Se eu tivesse mais tempo, é porque faz sentido, né? Isso. Faz sentido. Se eu tivesse mais tempo, eu viajaria mais. Isso. I would travel more. Muito bem. Então, nesse caso, o had aqui é o passado do ter mesmo, então poderia ser tinha, mas fica melhor falar tivesse. Não faz sentido, do jeito não faz sentido. Então, a próxima. She would help you if she knew about the problem. Aqui, ó. She knew. Knew. She knew. Ok. Ela ajudaria você se ela conhecesse acerca do problema. Isso. Se ela soubesse, né? Ou soubesse do problema. Agora, ela te ajudaria seria outra forma, né? Ela te ajudaria.
Então, ela te ajudaria, que é o help Simplificaria mais. ela te ajudaria se soubesse sobre o problema. Sempre tem que ter o como é que chama? O sujeito, né? Sim, sim. Não tem Então, jeito. A gente tá tão acostumado a falar sem o sujeito. não, em inglês tem que ter. Tem que ter. Isso. Aí, agora a próxima frase. Ok. If, if I were. Como é were mesmo? Were. Were a rich man, I would buy a plane. Isso. Se eu fosse um homem rico, eu compraria um plane, é avião, não? É avião, plane. Plane, avião, não sabia. Plane é avião. Plane. Airplane, né? Que tem também. Pode falar airplane. É porque eu conheci airplane. Só que aí fala abreviado, só fala plane. Plane. Okay. Agora aqui é interessante essa frase aqui, ó. If I were a rich man, o normal com I não é I were, é I was, que é o passado do am. Qual é o passado do am? Was, né? I am, I was. Mas então, aqui tá usando. Por que ele colocou o were? Se eu fosse. Isso daqui é quando é uma situação hipotética, né? Uma situação que não existe, então usa-se I were. Assim, eu não sei exatamente por que mudam isso, mas em situações aqui foge a regra, né? Porque Mas não está fugindo da regra, irmão, porque tá o I were. Não, mas o passado de am, porque I am, passado é was, I was, né? Eu pensei que I were. Não, were é passado de are, entendeu? Não, espera um pouquinho, vamos lá. Peraí, deixa eu... Eu pensei que o was era só a terceira pessoa. Não, o was não é só para terceira pessoa, não. Ele é pro I também. Deixa eu colocar aqui uma lousa aqui para eu explicar isso daí. Eu acho que eu tenho aqui. Ó, a gente... Ixi, tá lento, eu não tô vendo a coisa. Aqui tá muito grande. Aqui. Ó. Tá vendo aí a lousa, né? Sim. Tá. Então aqui, ó. Se eu colocar I am here. I am here. Eu estou aqui. Mas o passado de I am here é I was here. Ok. Né? Eu estava aqui. Então, o was é o passado de is também, né? Aqui, ó. He is here. Não é? Aí, se eu vou falar, ele está aqui. Se eu falar, ele estava aqui, vai ser he was here. Certo? Então, ele é o passado de is e o was é o passado de am. Essa é a regra. Sempre. Então, se eu falar assim, eu estava em algum lugar. Então, I was. Eu estava. Só que naquela expressão que nós estamos vendo lá, ela está falando if I were, que o normal seria if I was. Mas só que como é algo hipotético, toda vez que for algo hipotético, a gente não vai falar o was, vai falar I were. Porque o were, ele é passado... Deixa eu voltar na lousa aqui. Ele é passado do... O were é assim, ó. You are here. Né? O passado é you were here. Ora, bola. Então, o were, ele é passado de are.
Em todo o contexto, essa é a regra. É sempre assim. Ah, é passado de ar. O were é passado de ar, é usado aí tanto no Ah, singular então ou me. no plural. Ok. Né? Porque o verbo to be no presente, ele tem am, is e are. Isso é o presente, não é? Isso. Agora, o passado dele, o passado desses três, ó, dos dois primeiros, é o was. O passado de am e de is é o was. Isso. E o passado de are é o were. Certo? E para o they, you, Foi? e para as três últimas do plural lá. Mesma coisa. Porque lá não é they are, we are. They Ó, are, we are. olha aqui. Vou a gente colocar só para entender aqui, ó. Passado de is e de am é o was. E o passado de are igual were. Were. Então, no caso lá que eu estava falando, Aonde tiver were, é were. Onde isso, tiver are, onde por tiver exemplo, are, they are here, né? uhum, Eles estão aqui, ou elas estão aqui. Aí se eu vou isso. falar elas estavam aqui, ou eles estavam aqui, eu vou falar were, Were. né? Então, were sempre é passado de are. E o Ok. was sempre é o passado de is ou de am. Ok. Tá? Ótimo. Isso é Ótimo. regra, é sempre assim. Mas nesse caso aqui, ó, if I were a rich man, é um caso aí de hipótese. Então, como é uma hipótese, eu uso essa expressão. Só nesse caso aí que fala I were, if I were a rich man. Ou seja, é uma coisa assim que não é possível, né? Isso só se eu fosse, mas é impossível. Quando eu estou dizendo que é uma coisa muito hipotética mesmo. É porque é Então, hipotético mesmo. I were a rich man, I would Rich buy a man. plane. Exatamente. Tá? Inclusive tem um filme com esse título aqui, uma música, né? Que ele chama O Violinista no Telhado, né? Ele canta muito assim, If I Were a Rich Man. A, a próxima aqui, ó, leia a próxima então. Ok. If they Studied. hard, studied harder, they would pass the exam. Isso. Se eles estudassem com rigor, né, Sim, eles passariam no exame, isso. Ou passaria uma prova. na prova. Exatamente. Então, a próxima aqui é as ofertas ou sugestões educadas. Então, leia aí o You significado. can also use would to politely. É isso mesmo? Politely. Politely offer something or suggest something. Ou sugerir alguma coisa, né? Isso. Você pode usar, você pode também usar o para politele, sei lá, rapaz. Para Para oferecer educadamente. oferecer educadamente alguma coisa ou sugerir alguma coisa. Isso. Ou pode ser, você pode usar o would para sugerir ou oferecer alguma coisa educadamente. Põe o educadamente lá no final, né? É, é impressionante como a gente vê isso, irmão. É só sair um pouquinho a gente vê a maneira como os americanos são educados, né? A Nara tá entrando aí. Boa noite. Tio, Oi. senhor, ninguém viu lá no grupo? Não. Eu estou tentando entrar faz meia hora. Ah, tá. Mas você conseguiu só agora? Só agora. Eu estou tentando faz um tempão. Tá, bom. Nós estamos fazendo uma lição aqui sobre o would. Eu estou dando uma adiantada. Eu falei com o pastor Davi aqui, para a gente estudar um pouco sobre essas possibilidades, né, hipotéticas aí do would.
Ah, sim. Tá. Você sabe como que usa o would? É a ideia de um futuro, porém não perfeito. É a ideia do eu poderia, Isso é deveria. o futuro do pretérito, né? Sim, Então é isso mesmo. Eu poderia, seria, gostaria. E aí nós estamos vendo que tem quatro opções aqui, ó, né? Que seria para desejos ou pedidos educados, né? As situações hipotéticas e agora nós estamos no terceiro ponto, que seria a oferta ou sugestões educadas, que é a polite, né? E eu estava acabando de falar, você conhece essa frase aqui, né? If I were a rich man, né? Do violonista do telhado, né? sim, conheço. Agora eu estava explicando que o normal com I é falar was, if I was. E aqui está fugindo a regra, estava falando if I were, não was. Por quê? Porque é uma situação hipotética. Quando usa situações hipotéticas, é uma coisa que é impossível mesmo de acontecer. Então, ao invés de você falar if I was, que seria o normal, fala if I were. Então, é fora da regra, né? Então, sempre o normal é o was. Tá. E Agora, toda vez que eu uso essa expressão hipotética, eu tenho que falar isso aí? nesse sentido, if I were. If I Ok. were a rich man, if I were a man, if I were um homem falando, né? Se eu fosse uma mulher, if I were a woman, ou if I were you, se eu fosse você, é uma coisa que é impossível de eu ser outra pessoa, né? If I were you, se eu fosse você, né? Então toda vez que vai usar essa situação hipotética é were, é uma frase normal, né? Agora aqui o pastor estava falando, a Canara entrou, né? Que nós falamos da frase, né? Que colocou polidamente lá no final, né? Mas estava falando que sempre tem que fazer esses ajustes do inglês, era isso que eu estava falando? O senhor não lembra. Está falando com quem? Aquela hora que a Nara entrou, eu estava fazendo um comentário sobre essa frase. Ok. Não sei Ok. se o senhor lembra. Deixa eu ver, tentar aqui, mano, para lembrar. Não estou lembrando mais. Não. Porque eu estava falando assim, a frase, nós colocamos aqui, ó, você também pode usar o would para oferecer algo educadamente ou como Educadamente. sugestão. Sim, agora estou lembrando. Eu tô vendo aqui, irmão, pelo tempo que eu comunico com o americano, eu vejo que é um povo muito educado. Sim, Quando ele está aprendendo as palavras, a gente vê como eles colocam palavras no lugar certo para falar educadamente. É uma educação que é fabulosa. Viu? A faz parte comunicação faz parte da cultura. faz parte da cultura. É impressionante. Sim. Muito bem, Era então só, aqui. era só isso que eu queria observar. Não, é verdade. Aqui nós temos então sugestões ou ofertas educadas. Então agora nós podemos compartilhar e a Nara pode intercalar as leituras, né? Eu vou começar com a Nara aqui, a primeira aqui, ó. Posso ler? É, Would you like to try this dessert? isso. Would you like to try this dessert? Dessert? O que seria a tradução? Você gostaria de provar essa sobremesa? Isso. Seria, ou pode simplesmente falar, gostaria de provar essa sobremesa? Né? Pode falar você ou, porque em português a gente não precisa do pronome, né? A gente pode falar direto. Gostaria de provar essa sobremesa? Tá. Aí a próxima. Por que não usou o verbo test? O verbo o quê? Test. Ao invés de try. Acho que é o taste, né, de Taste. provar. Yes. O taste, ele é mais no sentido de sabor, né? De verificar, de descobrir o Isso. sabor. Agora, esse try, ele é de tentativa mesmo, sabe? A pessoa talvez vai dar certo ou não, né? Então, você... Ok. Só isso, só observação.
É, a próxima, então, o senhor lê aí. I would recommend visiting the museum. Museum. Isso. Traduzindo, Eu recomendaria visitar o museu. isso. Aí alguém que está lá na cidade turística, né? E aí ele vai educadamente falar, dar uma sugestão, né? Eu recomendaria que visitasse o museu. Museu. Aí a pergunta lá, Would you like to join us for a cup of coffee? isso. Gostaria de se juntar a nós para uma xícara de café? Um copo de café? Muito bem, Nara. É, Foi mas ótimo. só que essa tradução ficou muito gringa, não ficou? Muito boa a tradução dela. Ficou como? Muito gringa, Ah, né? Gostaria de se juntar conosco. é assim, a gente falaria, e aí, quer tomar um cafezinho? A gente falaria, tipo, se quisesse falar, né, o word ali, eu Ô, gostaria, bora tomar um café? gostaria de tomar uma xícara de café Ô, com a gente. ô, pastor, eu vou dar uma saidinha só aqui, de que é 1 minuto, só para me falar alguma coisa com o moço aqui, tá? Tá, tudo bem, eu continuo aqui. Pode continuar aí. Tá. Aí, essa frase aí, a cup of coffee, fala tudo junto. Inclusive, eu usei ela assim, que eu já tinha falado com o pastor Davi, né? Então, você vai falar, for a cup of coffee. A cup of coffee. Fala aí. Cup of coffee. Isso. Would you like to join us for a cup of coffee? Muito bem. Porque quando eles estão falando rápido, seria mais ou menos a gente falar ao mineiro, né? Falar posso colocar o pó de café, né? Pó, 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 né? Então, falando em inglês rápido, muitas vezes sai assim, a cup of coffee. A próxima frase, então, I would choose it. Talking now. I would suggest taking a walk by the lake. Taking, não talking, taking. Ah, sim. Eu tenho que aumentar aqui. Esse meu problema de visão acho que eu vou ter que resolver isso. Taking a walk by the lake. Isso. Aí a tradução. Então, a pronúncia é suggest. Suggest é de sugestão. Isso. Então, a ideia, eu gostaria de sugerir, eu iria sugerir. Ou eu sugeriria. Eu sugeria taking a walk, esse walk, né, na verdade, take a walk. Esse walk é de caminhar? Caminhar ou passear, né? Então, tipo, passear pelo lago? No lago? De fazer um passeio No lago. Isso mesmo. Então vamos lá. Aí a quarta e última opção as part of sentence in the future in the past. Então aqui é o pretérito perfeito, né? Nesse caso aqui, todas elas estão no pretérito perfeito, essas sugestões, né? Usando no passado aí. Só que tem as formas de se usar, né? Para fazer pedidos educados, situações hipotéticas, né? Sugestões educadas, né? E aqui a expressão aí, como a gente falaria no futuro do pretérito. Então, would is also used to talk about something that happened in the future from the perspective of a past moment. Então, o would
ele também é usado para falar sobre algo que aconteceria no futuro de uma perspectiva de um momento do passado. Então, essa é a ideia quando a gente usa o would. Então, a frase aí, I thought I would finish the project by Friday. Eu achava que eu terminaria o projeto até sexta-feira. Então, eu pensava que eu iria terminar, né? Seria nesse sentido. Eu pensava que eu iria terminar o projeto até sexta-feira. Então, é uma situação, né, do futuro que a gente está falando, né, com uma perspectiva lá no passado. Então, she said she would call you later. Então, ela disse que ela ligaria para você depois. Ela disse que ela te ligaria depois. She promised. He promised he would help us with the decorations. Então, ele prometeu que ele nos ajudaria com as decorações. E a última aí, they knew the trip would take longer than expected. Então, eles sabiam que a viagem não demoraria mais do que o esperado. Né? Então, aqui nós passamos, deixa eu mudar aqui, usando a ideia de versículos bíblicos, nós temos uma expressão, essa expressão, não sei se você já conhecia, What would Jesus do? Já ouviu falar dessa frase? Já ouvi em português, né? Português. Nara conhecia em inglês a frase? Sim. Em inglês mesmo? Inglês mesmo, porque eu já assisti muitas coisas em inglês e uma vez um personagem falou isso, essa frase. What would Jesus do? Porque é uma frase bem comum mesmo, né? E muitas vezes eles abreviam essa palavra, se for num chat, por exemplo, põe WWJD, WWWJD. Aí significa isso, né? What would Jesus do? O que Jesus faria? Então, understanding how to act in challenging situations often requires wisdom, reflection, and focus on what truly matters. Então, entendendo como agir. Oi? To act é o quê? Agir. Para agir? Em situações difíceis ou desafiadoras, frequentemente exige sabedoria, reflexão e um foco em algo que é verdadeiro, né? Matters é o quê? Qual? Matters. Matters seria matérias, assuntos. Matter, ok. Então, inspired by biblical principles, inspirado por princípios bíblicos, here are dialogues that illustrate the four main uses of word. Então, inspirados em princípios bíblicos, aqui temos diálogos para ilustrar 4 principais maneiras, que é aquelas que nós já vimos, né? Do would, que é polite request, né? Pedidos educados, hypothetical situations, situações hipotéticas, offer situations, and future in the past. Então, answering the question, what would Jesus do? Tudo isso para responder a pergunta que Jesus faria. Então, o exemplo que nós temos aqui, eu não sei se vai dar tempo de a gente terminar, mas deixa eu ver quantos minutos está faltando. Ainda não está. 9 minutos. 9. Então
tá bom. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nesse tempo. Aí, a hora que terminar, terminemos. Deixa eu ver, nós estamos na última aula de novembro, né? Aí, o mês de dezembro, nós vamos sair de férias. Porque em dezembro a gente tem várias coisas para fazer e às vezes não vai dar certo fazer a aula, né? Tá bom, à vontade, pastor. Aí, em janeiro, a gente volta, logo depois do meio de janeiro eu aviso. Né? A primeira semana eu saio de férias, mas logo depois do dia 15, mais ou menos, eu aviso quando a gente volta. Ok, tá bom. Então, vamos lá. Mas, enquanto isso, eu estou fazendo uns vídeos de ensinar inglês com xadrez. E aí eu vou passando aí para vocês. Então, vamos lá. Polite request. Leah, I'm feeling overwhelmed by everything happening in my life right now. Né? Então seria, estou sentindo sobrecarregada por coisas acontecendo na minha vida no momento. Né? Então a Lia está falando para o rapaz aqui. Aí o Ethan, ele vai dar um conselho aí com base na Bíblia, né? Leah, I would encourage you to take some time to pray and reflect. Né? Leah, eu gostaria de te encorajar, eu te encorajaria a tomar algum tempo para gastar... Deixa eu perguntar, pastor, take é sempre tomar? Não, pode ser, o take ele é difícil de traduzir, porque às vezes ele pode ser levar, tomar, até trazer, dependendo do sentido. Ok. Então, porque a gente vê muito essa palavra. Ela aparece muito e cada contexto ela tem um significado. Esse é o problema. Então, você vai tomar, fazer, gastar algum tempo aí para orar e refletir. Sometimes slowing down and seeking God's guidance brings peace. Né? Às vezes, slowing down é diminuir, né? Slow é ficar lento, né? E procurar a liderança de Deus traz paz. Então a ideia é tipo o conselho dele, né? Dar uma acalmada, essa é a ideia. Aí o versículo que está usando, come to me, all who are worried and heavy landed, and I will give you rest. Aí vocês conhecem bem o versículo, né? Isso. Come to me. Então, como que seria em português? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe virei. Aí você tá falando o versículo, não está traduzindo. Mas as palavras aí dá para entender, já que aquilo... Pode usar a Bíblia que fica fácil a gente entender, né? Eu quero aprender, eu citei o versículo, que eu compreendo o versículo, né? Que eu decorei. Mas eu quero compreender na linguagem inglesa, né? Vinde a mim, né? All who are worried, que é cansados, mas também essa palavra heavy é pesado, leve landing, né? Então sobrecarregado. Sobrecarregado, isso mesmo. É a tradução boa do português. And I will give you rest, e eu lhes darei o descanso. Tá, agora numa situação hipotética, nós temos aqui a Mia. I don't know if I should forgive my sister. She really hurt me. Dá para traduzir essa frase aí? Você quer na hora, o que é que eu faço? Pastor, o que o senhor desejar. Fazer você. Você é mais inteligente. Não sou, de maneira alguma. Sempre. Pode fazer. Ela está dizendo, eu não sei se eu deveria perdoar a minha irmã. Ela me machucou muito, ela me magoou muito. Isso. Aí o Caleb, ele diz, if Jesus were,
in your place, tá vendo o were aí usado, né? Porque se é he, seria o was, né? Isso. Mas aqui é uma situação hipotética. Então, if Jesus were in your place, Em seu he lugar, would forgive her. Então, traduzindo, ficaria como? se Jesus estivesse em seu lugar, Isso, ele perdoaria ela. isso. Remember, he taught us to forgive others as we've been forgiven. Uhum. Como que é a tradução? Lembre, ele tocou-nos com seu Ele nos perdão, ensinou, é o passado de teach. Ele nos ensinou ele nos ensinou a perdoar os outros, e assim como pode ir ali então, com a menina aí, que eu vou só falar com a minha irmã aqui, que ela está aqui. tá, assim como nós somos perdoados. E o versículo é: For if you forgive others for their transgressions, Oi, your Ilza. heavenly Father will also forgive you. Né? Então, Foi. pois se você perdoa os outros, as transgressões dos outros, né? Ok. Você. Deixa eu só despedir aqui do irmão, Tá. que eu estou falando com ele no celular, Tá bom. e eu já vou falar contigo, tá? Espera um pouquinho. Nara, consegue traduzir esse versículo aí? Parece que tá meio cortado aí da página. Pastor? Ô, pastor, Oi, vou falar. eu já vou despedir de você agora, tá? Tá bom, então eu vou terminar aqui também, é o último versículo. Uhum, um abraço para você, para a família, para você na área também. Muito obrigado pelo semestre tão maravilhoso. Então tá bom, obrigado. Boa noite, pastor. Boa noite. Boas férias. Boa noite. Tchau, tchau.